Você está aqui, deputada? Tem os três juntos daquele lado? Pode sentar aqui, senta uma ali, senta a irmã ali e você. Agora é aberto, tá? Você falar? Vai transmitir. Aqui tem que estar acesa, fala bem pertinho, tá? Uhum. Neste momento, estamos dando continuidade à 26ª reunião ordinária da CPI da Saúde do Distrito Federal, que iniciou na manhã de hoje em caráter fechado, ouvindo o senhor Horácio Botelho, ex-subsecretário de Apoio Operacional da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e prosseguimos, neste momento, em caráter aberto, ouvindo os parentes da senhora Miriam Brito, que esteve internada no Hospital Santa Juliana e foi a óbito. Os parentes são o seu padrasto, Severino Correia dos Santos, a sua irmã, Marli Brito Cordeiro, e a sua mãe, Deise de Brito Cordeiro, que no momento nós faremos as qualificações. Primeiro para a Deise Brito Cordeiro. Viu, dona Deise? Sim. A senhora vai responder aí no microfone. Isso é uma formalidade apenas aqui da CPI. Eu gostaria de ter o seu nome completo, a cidade onde a senhora nasceu, o nome do seu pai e da sua mãe. Eu nasci em Minas Gerais, Paracatu, e minha mãe chama Virgínia Maurícia Roquete de Melo e Virgínia Barbosa de Brito. O nome da senhora completo? Deise de Brito Cordeiro. A senhora tem aí o seu CPF, a sua carteira de identidade? Tem, sim. Por favor, a senhora declina os números. Eu estou sem óculos. Parente, a Miriam Brito Cordeiro. Eu estou sem óculos para enxergar. Por favor, peço o pessoal ali de apoio que faça a leitura do número ali, para confirmar que a dona Deise tem que estar com dificuldade de ler os números do seu RG e CPF. Registro 218 581 SSP MG. Okay. Onde a senhora mora? No Gama. O endereço completo? Quadra 7, Casa 40, Setor Oeste, Gama. A senhora tem alguma atividade profissional? Não. Não. A sua escolaridade? Primeiro grau. Ok. Agora nós vamos qualificar a senhora Marli Brito Cordeiro, que era irmã da dona Miriam. O seu nome completo? É Marli Brito Cordeiro. O seu estado civil? Eu sou outros. Tá. Sua idade? Eu tenho 41. Filiação? É Deise Brito Cordeiro e Júlio Felinto Cordeiro. A senhora está em alguma atividade profissional? No momento, eu sou auxiliar de nutrição, mas no momento estou desempregada. Tá. O seu número de carteira de identidade, o seu CPF?
Entidade é 745808, SSPDF. Agora nós vamos qualificar o senhor Severino Correia dos Santos. O senhor pode dizer o seu nome, repetir o seu nome completo, senhor Severino? Meu nome é Severino Correia dos Santos. Bom dia para vocês. A sua filiação? Brasileiro. Pai e mãe, por favor. Ivo Abino dos Santos e Laura Nedina Correia. O senhor tem alguma atividade profissional? Tenho. Sou empregado, né? Aonde que o senhor exerce? Na Administração Regional do Gama. Na Administração Regional do Gama. O senhor poderia falar o seu número de identidade, CPF? Meu número de CPF, 102-629-541/68. Eu vou fazer uma pergunta, se tem algum motivo ou razão que impeça você, Marli, de ser testemunha? Não. A dona Deise, tem algum motivo que a impeça de ser testemunha? Não. O senhor Severino? Não. Então, o senhor Severino Correia dos Santos, a senhora Marli Brito Cordeiro, a senhora Deise de Brito Cordeiro, estão sendo ouvidos na condição de testemunhas diante de uma comissão parlamentar de inquérito e deverão dizer a verdade sobre o que souberem e lhe forem perguntado, sob palavra de honra. Nessa condição, devo informar-lhes que, nos termos do artigo 342 do Código Penal Brasileiro, combinado com o artigo 4º da Lei 1579, fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade perante comissão parlamentar de inquérito é crime punido com reclusão de 1 a 3 anos. Senhora Marli, se compromete a dizer apenas a verdade? Verdade. Senhora Deise, se compromete a dizer apenas a verdade? Verdade. Senhor Severino, o senhor se compromete a dizer apenas a verdade? A verdade. Deputada Arlete. Senhora, primeiro vou perguntar à senhora Marli. A sua irmã, Miriam Brito Cordeiro, ela foi atendida no hospital de Samambaia às 14h50 do dia 30 de setembro de 2004. E imediatamente ela foi transferida ao Hospital Santa Juliana. A família participou dessa informação de que ela seria transferida para o Hospital Santa Juliana? Não. Foi a decisão exclusiva do hospital? Sim. Quando vocês souberam que ela estava internada no Santa Juliana? Quando? Foi quando ela já estava internada lá, né? Quando a gente soube, ela já estava lá, né? Aí... Foi no mesmo dia que ela foi para lá, que vocês ficaram sabendo que ela estava lá? Foi. No mesmo dia? Foi no mesmo dia. A senhora Miriam tinha alguma doença antes conhecida de vocês? Não, ela não tinha nada. Ela era saudável, ela trabalhava, ela dirigia, ela corria de um lado para outro o tempo todo, com os filhos dela no colégio, ela buscava, ela ia deixar, ia almoçar, ia em casa, voltava para o trabalho, era funcionária pública, né? Então, ela corria muito, sabe? Mas sempre saudável, ela não tinha queixa de doença nenhuma, ela não ia assim... Ela não tinha, assim, costume de ficar em médico, ela só ia mesmo quando, assim, uma vez por ano, né? Fazer o check-up. Mas não tinha aquela pessoa que vive em médico, né? Perfeito. Doente, não. Quando a senhora soube que ela estava no Hospital Santa Juliana, a senhora foi visitá-la? Fomos. Quais as informações que o hospital prestou à senhora a respeito da condição da sua irmã? Olha, quase nada, sabe? Porque quando eu cheguei lá para visitar ela, eles não me informaram praticamente nada. Só que ela estava lá, internada, né? Porque eles não sabiam qual era a causa, que a gente perguntou, qual era a causa que ela estava lá internada, o que tinha acontecido com ela. Eles não soube informar, só soube informar que ela tinha passado mal na rua. Mas mal de quê? Não soube informar. Não informou para a gente. O que estava acontecendo com ela naquele momento? Não soube informar.
Só que ela estava respirando artificialmente, né? Lá internada daquele jeito. E a gente eu ainda indaguei e falei assim, se ela está inconsciente, se ela for encontrada inconsciente, tem que bater uma tomografia para ver o que está acontecendo na cabeça dela. Porque é para tomar as providências. Mas aí o que aconteceu? Eles não tinham esse aparelho lá para bater a tomografia na cabeça dela. Aí eu falei assim, então vamos transferir ela para o hospital de base, porque lá no hospital de base tem condições, tem a tomografia, tem aparelhagem, porque eu vi que o hospital não tinha aparelhagem, não estava bem equipado para receber paciente de UTI. Eu vi, porque eu sou auxiliar de enfermagem, eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem. Então, quando eu cheguei, eu vi que aquele hospital não era equipado. Senhora Marli, a senhora foi comunicada pelo médico da UTI que no dia 1º de outubro ele solicitou um parecer de neurologia para a sua irmã? Não. Porque o prontuário consta que ele solicitou um parecer de neurologia, entretanto, esse parecer não foi dado. Não houve nenhum parecer dado a essa paciente. No mínimo, eles teriam que comunicar à família para que, se fosse o caso, a família providenciasse um especialista para dar esse parecer. Ou então que a família optasse pela transferência do paciente para uma outra UTI que pudesse, portanto, tanto fazer a tomografia da qual a senhora falou, como também um neurologista pudesse dar o parecer. A senhora teve essa informação? Não. Não. A sua irmã foi a óbito no dia 2 de outubro. A médica que deu o atestado de óbito comunicou à senhora a causa da morte da sua irmã? Não. Quando a gente chegou lá, que ela tinha ido a óbito, que eles foram entregar o certidão de óbito, aí eu ainda constatei, falei assim, mas a causa da morte é causa da morte indeterminada que eles colocaram. Exatamente. Aí, então eu falei, uai, mas isso não existe, porque como é que vai um paciente fica aqui, quer dizer, eles nunca sabiam de nada, porque eles não soube de o mal que ela tinha causado, que ela tinha entrado naquele estado, eles não soube. Quando ela morre, eles não sabem a causa da morte. Então, que hospital é esse que não sabe nada? E foi, entanto, que até hoje a gente não sabe o que ela passou mal, a gente não sabe de que ela morreu, só sabe que ela morreu. Mas até hoje a gente não sabe por quê. Porque no laudo não tinha. A senhora, como auxiliar de enfermagem, qual foi a sua impressão do hospital e se a senhora faria a opção de encaminhar algum familiar seu àquele hospital? Olha, como eu já falei, aquele hospital não tinha nenhuma condição de receber paciente de UTI, né? Porque ele era mal equipado, não tinha equipamento nenhum. O que eu constatei foi uma negligência muito grande diante da vida, né? Negligência total mesmo, uma desconsideração à vida humana diante de uma pessoa, da minha irmã, que estava lá, naquele estado, sem ter nenhum... Aleatoriamente estava lá, ela só ligada naquele aparelho esperando a morte, porque não tinha... Eles não estavam fazendo o que tinham que fazer, né? Porque a tomografia não tirou, nem o parecer do neurologista não foi dado. Então, o que eles estavam fazendo? Né? Esperando ela morrer. Eu jamais, se fosse pela a minha inexperiência também, eu ainda vi que aquilo lá não dava para minha irmã ficar. Eu pedi para que eles transferissem ela para o hospital de base, só que eles não quiseram transferir. Se eles tivessem transferido ela para o hospital de base, talvez ela estava viva hoje, né? Então eu jamais, se fosse da nossa vontade, ela jamais teria ido para aquele hospital. Muito obrigada, senhora Marli. Era só isso, senhora presidente.
Senhora Marli, qual era o médico que a senhora conversava, que estava dando atendimento à sua irmã? A senhora se recorda o nome? Não, eu não me recordo no momento o nome do médico. Mas a senhora sabe descrevê-lo para mim? Ele era um médico que ele parece que não era brasileiro. É um médico que não parece brasileiro, né? É, porque ele falava um pouco assim, né? Enrolado. É o único médico que a senhora teve contato lá no Hospital Santa Juliana no tempo que a sua irmã teve internada. É, foi que ele foi falar com a gente, né? E então eu não me recordo o nome dele de jeito nenhum. Bom, talvez a senhora esteja se referindo, porque o único médico que não era brasileiro, que atendia no Hospital Santa Juliana, é um médico cubano, Dr. Carlos. Então deve ser o Dr. Carlos. Quer dizer, era o único médico que a senhora teve contato lá. Pode ser para qualquer um, viu, que possa dar essa resposta, ou o Severino, ou a dona Marli, ou você, ou a dona Deise. Em algum momento, eles disseram que não tinham medicamento lá no hospital e que iam buscar esse medicamento. Quem presenciou isso? Foi o senhor, seu Severino? Ou foi a dona Deise? Foi a Deise e foi eu também. Foi a Deise e o senhor? Foi eu que presenciei. E eles disseram que estava faltando medicamento. Que não tinha medicamento. Então, eles pediram para um motorista, vai, não sei o que, pegar um remédio. Só que esse remédio nunca chegou. E durante o tempo que a gente estivemos lá. Tá? Então, nós estamos falando da internação da senhora Miriam Cordeiro, que foi a óbito e que tem testemunhos aqui dos familiares, a mãe, o padrasto e a irmã, de que não tinha o aparelho para fazer a tomografia na paciente, que foi solicitado pela família, vendo que não tinha condição de ser feito o exame, que a paciente fosse transferida para o hospital de base ou conseguir algum outro hospital que pudesse dar o atendimento. Não foi atendido. E, inclusive, num determinado momento, faltou medicamento para dar a esta paciente. Eles mandaram o motorista sair na frente da família, dizendo que esse motorista iria buscar esse remédio, e esse remédio nunca chegou, deputada Arlete Sampaio. E tem mais um fato também que eu fiquei sabendo, que eu gostaria que os familiares pudessem dar um testemunho. É que parece que um médico do trabalho da Deise, onde que morava a senhora, onde trabalhava a senhora Miriam, Deise? Marli? A Miriam, ela trabalhava no Ministério da Fazenda, mas ela estava alocada no Ministério Público, né? E quando o pessoal lá do Ministério Público, do local onde ela trabalha, pediram o médico de lá, o médico do trabalho de lá, deles, né? Para ir lá no Hospital Santa Juliana, para ver como é que eram as condições que estava lá minha irmã, né? E ele, então, queria transferir ela lá, mas ele não conseguiu transferir ela para o outro hospital também. Quer dizer, a sua irmã era funcionária do Ministério da Fazenda, cedida ao Ministério Público. O médico do trabalho do Ministério Público foi ao Santa Juliana, quis também promover essa transferência e não foi possível. Foi. Tá certo. Então, nós estamos vendo aqui um descaso com a vida humana. Quer dizer, uma paciente é encaminhada para o Hospital Santa Juliana, para a UTI, com um quadro que necessitaria de uma tomografia, é enviado para o Hospital Santa Juliana, que não tem esse aparelho. A família faz um apelo para que a paciente seja transferida para um local que ela possa receber um atendimento adequado, inclusive com o médico do trabalho do Ministério Público que foi assisti-la. Eles não o fazem, falta medicação para dar para essa paciente e ela vem a óbito. Então, eu acho que, deputada Arlete, nós estamos aí na frente de um crime. Não sei como classificar isso. Eu acho que é um crime que nós estamos relatando aqui. Quer dizer, nós não sabemos, e o que é mais grave ainda, porque essa paciente, ela tinha um quadro de intoxicação exógena, né, deputada? Ela teve Por favor, deputada Arlete. Cardiorrespiratória, cuja origem devia ter sido investigada. É uma intoxicação exógena, segundo o médico aqui está dizendo. Então, essa paciente teria que realmente ser melhor investigada, e não foi assim que aconteceu no Hospital Santa Juliana. E a certidão de óbito aponta essa causa indeterminada da morte
e não foi encaminhado para o IML e não foi feita uma investigação mais profunda, e como a família reclama até agora, que a causa mortes não é conhecida, não foi dado conhecimento para a família e que o Santa Juliana considerou isso satisfatório. Eu gostaria de perguntar ao senhor Severino, a dona Marli ou a Deise, se elas querem acrescentar alguma coisa a mais que não foi perguntada a vocês. Gostaria de falar alguma coisa a mais, Marli? Não, eu tenho um detalhe também, que ela tinha que ter feito uma traqueomia? É uma traqueostomia, né? Traqueostomia, né? Que ela teria que ter feito. E eles não fizeram também, né? Que isso era um processo também que talvez teria salvado a vida dela também. Tá. Dona Deise, quer acrescentar alguma coisa a mais? Sim, é que a gente pedimos para eles fazerem autópsia, né? Eles disseram que era a gente que tinha que fazer. Nós é que tinha que fazer a autópsia do corpo, sabe? E eu acho que isso, né? Eu gostaria de fazer. Eles. Tem mais uma coisinha que eu queria lhe perguntar, dona Deise. Foram eles que indicaram a funerária para que fosse enterrada? Sim, eles já estava tudo pronto. Que eles já tinham essa funerária que arrumava tudo. Não precisava da gente fazer nada, tá entendendo? Então é a funerária que foi encarregada. Então o Hospital Santa Juliana também já tinha a funerária tudo pronto para fazer, tudo a família prontinho. não precisava fazer nada, era só pagar. Só pagar. Tá certo. O senhor Severino gostaria de acrescentar alguma coisa, senhor Severino? Mesma coisa que ela falou. Então fala aí no microfone, senhor. Aquele hospital é o seguinte, não tem conforto para botar um paciente no UTI. No UTI, sabe? O UTI tem que ter medicamento para internar uma paciente, igual a minha filha foi. Não fui visitar ela, não tinha um remédio, nada. Ela só estava em aparelho. É um hospital, não tem conforto para nada, sabe? Então é o seguinte, se que a família tem que fazer o óbito da menina, quem tem que fazer é o hospital. Então suba a funerária, diz que não precisava de fazer nada, que tomava conta de tudo. É o que eu posso relatar, é isso aqui. Eu gostaria de agradecer ao seu Severino, a dona Deise e a Marli pelo depoimento prestado aqui, para que a gente possa fazer justiça, né, ao que aconteceu com a dona Miriam. Muito obrigada, os senhores estão dispensados e eu espero que o relatório que seja produzido nessa CPI sirva para que não aconteça mais aqui no Distrito Federal de que a Secretaria de Saúde, que deveria dar atendimento a todos os seus pacientes, passe a encaminhar pacientes para hospitais que não têm a mínima condição de salvar a vida das pessoas. Muito pelo contrário, que apresse o fim desses pacientes para lá dirigidos. Muito obrigada a todos vocês. Tá bom, muito obrigada. Deixa eu falar, Arlete. Oi? Deixa eu te falar uma coisa, Arlete. Tem mais uma paciente aí que vai falar se vale a pena a gente receber. Esse processo não estou com continuar. Pois é, diz que ela vai dar testemunho que não tinha geladeira, aquela geladeira, lembra? Porque tem uma câmara fria, que mandaram ela tirar lá no corpo, que... Como é que é? O Alessandro vem aqui. Vamos fazer bem pro... Faz bem rapidinho, vale a pena, né? Vamos fazer mais. Quem é o nome da pessoa? Geraldo, o pai do... Quem é? Quem é? E ela... Mas eu não sei se tem que juntar isso em outro documento aí, né?
Peço para entrar no recinto a senhora Ângela Pereira de Azevedo Saraiva, que foi esposa do senhor Geraldo William Saraiva Neto, que esteve também internado no Hospital Santa Juliana e foi a óbito. Ele parece que era isso aqui, quadro de crise, intoxicação etílica, pneumonia expirativa, sepse, septicemia, paraplicagem respiratória. Bom dia. Fica à vontade, tá? Porque você fala bem pertinho do microfone. Não tem aqui esse prontuário? Não, vou pegar lá. Mas a gente vai ver, por aqui tá colocando. Tá bom. Tudo bom. Senhora Ângela? Esposa. Senhora Ângela, nós temos... Angelita. Angelita? Nós temos aqui um roteiro que é padrão da CPI, tá bom? Aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2005, na cidade de Brasília, Distrito Federal, às 10 horas e 20 minutos, no plenário da Câmara Legislativa, compareceu perante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde a senhora Angelita Pereira de Azevedo Saraiva, a quem ora qualifico. Qual o seu nome completo? Angelita Pereira de Azevedo Saraiva. Cidade que nasceu? Em Brasília. Estado civil? Sim. Estado civil? É. Casada. Idade? 27 anos. Filiação? Pai e mãe. Pai e mãe. Nome do seu pai? Delfina Pereira de Azevedo. E mãe? Oi? A mãe? Delfina Pereira de Azevedo. Pai? Albertino Rodrigues de Azevedo. Seu endereço completo? QR 21, Conjunto 10, Casa 6, Samambaia Sul. Atividade profissional? Do lar. Seu número de identidade e CPF? Não sei de cor. Tem aí? Não, esqueci na outra bolsa. Esqueceu na outra bolsa? Uhum. Depois você fornece aqui pra gente. Sua escolaridade? É a 4ª série. Tá. A senhora Angelita Pereira Azevedo Saraiva está sendo ouvida na condição de testemunha diante de uma comissão parlamentar de inquérito e deverá dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado sob palavra de honra. Nessa condição, devo informar-lhe que, nos termos do artigo 342 do Código Penal Brasileiro, combinado com o artigo 4º, inciso 2 da Lei 1579, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade perante comissão parlamentar de inquérito é crime punido com reclusão de 1 a 3 anos. A senhora se compromete a dizer apenas a verdade? Sim. Tem algum motivo que a impeça de ser ouvida na qualidade de testemunha? Oi? Só pode ser testemunha? Posso. Tá. Deputada Arlete, para o início da oitiva. A senhora Angelita, qual era o grau de parentesco que a senhora tinha com o senhor Geraldo William Saraiva? 4ª série. Não, qual o nível de relação que a senhora tinha? Era seu marido? Marido. Era o seu marido. Uhum. Então a senhora era casada com o Geraldo? Eu era casado, eu estava separado dele 2 anos. Uhum. E ele deu entrada no Hospital Santa Juliana, proveniente do Hospital de Samambaia. Primeiro ele foi no Hospital de Samambaia público, né? Aí depois foi para o Hospital de Base. Aí transferiu ele para... Não tinha aparelho no Hospital de Base, partiu para Santa Juliana. Ele foi, então, encaminhado do Hospital de Samambaia para o Hospital... Santa Juliana. Mas não me avisaram nada, não comentou com ninguém, com a família nenhuma. Não pediram a opinião da família em relação a essa transferência? Não. Ele foi internado no Hospital Santa Juliana no dia 31 de outubro de 2004. Isso. Quando a senhora foi comunicada de que ele estava internado lá? Foi... No mesmo dia? Foi 2 dias depois? Como é que foi? Um dia depois. Um dia depois. A senhora foi visitá-lo lá no hospital? Todos os santos dias. Todos os santos dias. O que é que a senhora achou do tratamento dado a ele no Hospital Santa Juliana? Eu achei muito ruim. A visita era muito pouco tempo para ver eles. E o quadro dele, a situação dele, o que é que a senhora achou? Que ele estava piorando, melhorando? Eu sempre ligava também lá, aí falaram que ele estava... o estado dele era grave, sempre grave. Ele demorou, portanto, do dia 31 de outubro de 2004 a 2 de dezembro de 2004, internado no hospital. A Secretaria de Saúde pagou
pela internação do seu marido, uma conta de R$ 185.085,99, e a senhora disse que ele não conseguia melhorar do quadro que ele estava. Não, eu ficava sempre em coma, direto em coma, esses meses todos. Eu não via, ele não me via, não conversava, nem nada. E a senhora tem alguma, assim, impressão do atendimento que foi dado lá no hospital? A senhora considerou que o tratamento dado a ele foi o tratamento adequado? Não. Por quê? Muitas vezes o aparelho também ficava, assim, querendo desligar, sabe? Para mim, estava querendo... Eu sempre ia lá e falar com eles. Eu acho que esse aparelho aqui tá errado, alguma coisa, não sei. Alguma coisa estava errada no aparelho, na UTI. A senhora, em algum momento, chegou a solicitar a transferência dele para outro hospital? Não, porque eles não deixaram. Mas a senhora chegou a falar com eles para transferir? Cheguei a falar. E o que é que eles disseram? Que não pode, que deixa ele aqui, que é melhor para nós. Para nós ou para o paciente? Para o paciente, né? Sei. E isso que falaram. Então, nunca a senhora conseguiu que houvesse a providência de transferir? Não. A senhora chegou a se dirigir a alguém da rede pública para levar esse paciente de volta para a rede pública? Não. Eles comunicaram à senhora a razão do óbito desse paciente, de que ele tinha falecido? Eles sempre falavam que era o coração, aí outra vez falava que era parada cardíaca, que estava tendo nele, né? E também ele estava com... Como é que fala? Pessoa que bebe muito. Cirrose. Cirrose. Cirrose hepática. Isso. Tá. Então, a senhora, de livre e espontânea vontade, teria encaminhado o seu marido para aquele hospital? Não. A senhora não recomendaria aquele hospital para algum parente seu? Não. Ok, muito obrigada. Não, peraí, pode ficar que a deputada vai lhe perguntar também. Só um minutinho que eu vou fazer mais uma pergunta para você, Angelita. O hospital tinha câmara fria para receber o cadáver? Não. Não? Não tinha. Como é que eles falaram para você? Que era para tirar rápido o corpo? Rápido. E foi uma coisa muito rápida, sabe? Me pegou de surpresa. Me pegaram de surpresa e é isso. E eles indicaram a funerária para você? Indicaram. Eles indicaram a funerária? Lá de Samambaia mesmo. Hein? Lá de Samambaia mesmo. Lá de Samambaia mesmo, lá né? Perto. Perto, né? Tá certo. Você gostaria de acrescentar alguma coisa mais que não lhe foi perguntado? Não, é só isso? Ou tem mais alguma coisa que você queria registrar? Não, é só isso mesmo. Tá bom, eu agradeço o seu depoimento, você está dispensado. Nós vamos fazer um breve intervalo de 30 segundos. Obrigada, gente. Obrigado, viu? Posso devolver o prontuário para a doutora lá, para deixar no lugar? Os prontuários, né? São 3.
já começar a separar um de um de outro, senão... Conhece esses dois, os prontuários são cópias que devem... Ah, não, vou devolver para a Zélia, e esse aqui foi que a doutora Paula nos dá. Esse aqui também está aqui. Isso que eu queria te pedir lá no CNE, para eles apressarem e mandar os documentos desse carro urbano, porque eu tenho a impressão que é falso. Mas eu acho que ele é falso. Os documentos dele são falsos. Ele está normalmente nas ele tem o número do CNE, isso eu sei, ele provar, inclusive, a vedação. Mas essa averbação pode ser falsa, eles falsificam isso. Era isso que eu queria, eu pedi cópia, eu sei que tem CRM. Eu sei que tem CRM. Eu liguei para lá. Não, eu sei que tem CRM, mas e se a averbação é falsa? Eu quero ver um documento para a gente checar no MEC, porque eu estou te falando o seguinte, eu conheço uma pessoa que tem uma averbação falsa no MEC, uma pessoa que vende essas averbações no MEC. Entendeu? Porque eu quero ver o que tinha CRM. Eu quero ver se a gente mandar aquele documento e perguntar ao MEC se o MEC averbou aquilo. Fica à vontade, Tomás. Os microfones já estão ligados? Tá ok. Neste momento, estamos reabrindo os trabalhos da CPI da Saúde, com a oitiva do Dr. Mário Antônio Alvarenga Horta Barbosa. Eu registraria que o Dr. Mário Antônio Alvarenga Horta Barbosa está acompanhado de seu advogado, Dr. Wendel do Carmo Santana, e que apresenta uma decisão judicial em que ele tem o direito constitucional de permanecer calado em relação às perguntas cujas respostas possam resultar em autoincriminação, sem o risco de ser preso ou ameaçado de prisão, servindo a presente decisão como salvo-conduto. Então, eu só faria um alerta ao Dr. Mário Antônio Alvarenga Horta Barbosa que a decisão judicial lhe permite calar diante das perguntas que o senhor entenda que possa se autoincriminar, mas não de que o senhor minta a esta comissão. Perfeito? O advogado está de acordo? Nós vamos fazer a sua qualificação. Aos 10 dias do mês de novembro, na cidade de Brasília, Distrito Federal,
às 10h45, compareceu ao plenário da Câmara Legislativa o senhor Mário Antônio Alvarenga Horta Barbosa, a quem ora qualifico. O seu nome completo? Mário Antônio Alvarenga Horta Barbosa. Cidade que o senhor nasceu? Florianópolis, Santa Catarina. Estado civil e idade? Casado, 52 anos. Filiação? José Carlos de Matos Horta Barbosa, Ruth Alvarenga Horta Barbosa. Endereço? SQS 107, Bloco B, apartamento 602. Atividade profissional? Médico. Onde o senhor exerce? Na Secretaria Estadual de Saúde. Seu RG? 000583 SSP DF. CPF? 18509339104. O senhor Mário Antônio Alvarenga Horta Barbosa está sendo ouvido na condição de informante diante desta comissão. E eu passo a deputada Arlete Sampaio para o início da oitiva. Doutor Mário Horta, o senhor acabou de dizer que o senhor é médico da Secretaria de Saúde. Desde quando o senhor é médico e o senhor é médico concursado da Secretaria de Saúde? Concursado desde 1981. O senhor ocupou cargos, funções comissionadas na Secretaria de Saúde? Ocupei. Quais e em que época? Eu fui coordenador do Saúde da Comunidade da Regional Sul de Saúde. Fui diretor do Hospital Regional da Asa Sul, o Hospital Materno Infantil, né, o HRAIS, e secretário adjunto de Saúde. A senhora quer saber também o período? Em que período o senhor foi secretário adjunto de Saúde? Foi agora de novembro de... acho que 25 de novembro, né? Não, a minha nomeação saiu no Diário Oficial de 4 de dezembro de 2002. Quando o senhor deixou a função de secretário adjunto? Foi no finalzinho de março, né? Se não me engano, dia 31 de março ou 30 de março. O senhor exerceu por um breve período a função de secretário de Saúde? Um período de uns 10 a 15 dias, acumulando, né, com as funções. Quem convidou o senhor para ser secretário adjunto da Secretaria de Saúde? O secretário de Saúde da época, doutor Arnaldo Bernardino. O senhor já tinha amizade, relações pessoais com o doutor Arnaldo Bernardino antes de ser convidado para esse cargo? Eu era médico ginecologista do Hospital Regional da Asa Sul e nós dávamos plantão juntos, né? E ele era, na época, residente ainda. Então, desenvolveu-se uma amizade, né? E por essa razão ele convidou o senhor para ser o secretário adjunto? Não foi por essa razão, né? Você vai conhecendo a pessoa, cria confiança na pessoa, né? Então, nós, não é em termos apenas da amizade, é você conhecer a pessoa pela sua competência profissional, pelo que você os cargos que você ocupou, né? O senhor era chefe do HRAIS quando o doutor Arnaldo era médico ainda do Hospital Regional da Asa Sul? Eu era. Se o senhor, na época que o senhor foi chefe, diretor do HMIB, sim. Se o senhor Arnaldo Bernardino era médico do hospital? Teve um período que ele ficou licenciado, né, como presidente do Sindicato dos Médicos, né? Ele era médico da regional, mas com as suas atividades no sindicato, né?
O senhor acompanhou também o doutor Arnaldo Bernardino em pelo menos 2 outras frentes de atuação. A primeira delas, no primeiro mandato da diretoria do Sindicato dos Médicos, da qual o senhor Arnaldo Bernardino foi presidente. Sim, eu participei dele da diretoria administrativa. E também da fundação, da criação da Fundação Lux Vitae. Sim, com certeza. O senhor também participou da fundação? Participei. Participou. O senhor poderia descrever objetivamente, em rápidas palavras, qual a atuação da Fundação Lux Vitae? A Fundação Lux Vitae foi um sonho de pessoas que já praticavam de alguma forma em seus consultórios, em suas atividades, que não tinha só médico, né? Ajuda a pessoas carentes. Às vezes a gente recebe assim aquela pessoa que não pode, muitas vezes, pagar uma consulta e tudo mais. Você atende aquela pessoa, às vezes, e nem cobra. Isso é muito comum na nossa profissão. Então, foi uma fundação criada para realizar atividades filantrópicas na área de saúde. Sim, atividades de benefício, não só na área da saúde, mas na área social também. Na área social também. Social e de saúde. O senhor, como... o senhor pode dizer para mim, exatamente com a sua participação, do seu conhecimento, que atividades sociais foram estas realizadas? Não, olha, tinha um trabalho, por exemplo, que tinha uns oftalmologistas que faziam parte da fundação, que eles já iam ao Xingu para cuidar da saúde ocular de índios. Certo. Né? Então, eles já faziam isso. O senhor e chegou passaram a a participar de alguma lançar. Só que agora dessa? eles passaram a atividade. O senhor chegou a participar de alguma atividade social da Fundação Lux Vitae? Não, eu não participei nem da atividade social, nem da atividade... Você fala de atendimento, né, social. Não, o senhor falou que, além das atividades de filantropia na área de saúde, tinha também atividades sociais. Eu quero saber se o senhor chegou a participar. que tinham atividade nessa área, né? Por exemplo, tinha advogados fazendo parte e que podiam fazer um bem social para aquela pessoa, né? Então, eu não participei das atividades, porque nesse período eu era o diretor do Hospital Regional da Asa Sul e me absorvia muito tempo. Eu sou um médico que só tenho, só trabalho, né, na área pública. Eu tive meu consultório, num determinado período eu resolvi me dedicar única e exclusivamente ao serviço público. Então eu fiquei trabalhando, isso me dava mais disponibilidade. Porque tem muita gente, deputada Arlete, a senhora sabe, colegas nossos, que militam em vários empregos, e aí, quando oferecem um cargo de chefia, uma coisa, a pessoa não tem disponibilidade. Então, muitas vezes, eles veem que a pessoa tem competência, mas tem também disponibilidade para poder participar, né? Pois não. O senhor, quando assumiu, portanto, a Secretaria Adjunta da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, obviamente, como gestor público, o senhor deveria ter conhecimento da legislação de saúde que existe no país. Entre essa legislação, encontra-se a Lei 8080, que criou o Sistema Único de Saúde, e eu quero rememorar aqui um artigo da lei que criou o Sistema Único de Saúde, que estabelece que a saúde deve ser livre da iniciativa privada, mas que a participação do setor público, do setor privado no SUS deve ocorrer de maneira complementar à rede pública. E diz claramente no artigo 24 a seguinte citação: quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de determinada área, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas a respeito as normas de direito público. O senhor tem conhecimento dessa legislação?
Tenho conhecimento, sim. É claro que eu não vou lembrar de todos os itens e todos os parágrafos. Eu precisaria, às vezes, me reportar à legislação, né? Mas de cabeça a gente não guarda tudo, não. Pois não. Eu quero fazer referência a uma reunião da cúpula da Secretaria de Saúde que ocorreu logo após a posse do senhor e a posse do secretário Bernardino, precisamente no dia 26 de dezembro de 2002, de 10 às 18 horas. Tem uma ata desta reunião de cúpula da Secretaria de Estado de Saúde, tem uma memória dessa reunião, e eu fiquei achando muito estranho a pauta proposta desta reunião. Reorientação da administração orçamentária e financeira da Secretaria, controle da distribuição de medicamentos nos hospitais, postos e centros de saúde, redesenho e manualização dos processos organizacionais da Secretaria, credenciamento e pagamento de fornecedores de OPM, credenciamento e pagamento de empresas e profissionais prestadores de serviços. No final, como decisão, no item 5 tem aqui, credenciamento e pagamento de empresas e profissionais prestadores de serviço. Eu achei estranho, porque não há na pauta dessa, que deve ter sido uma das primeiras reuniões de todo o conjunto da Secretaria, estavam presentes todos os subsecretários, o diretor executivo do Fundo de Saúde e o próprio secretário de Saúde, que não havia, nesta reunião, nenhum item que dizia respeito ao diagnóstico da saúde pública do Distrito Federal e das medidas pertinentes para tirar a saúde pública do Distrito Federal da situação de crise que estava, naquele momento, enfrentando. A minha pergunta, objetivamente, queria que também o senhor me respondesse objetivamente, é o seguinte: que avaliação a cúpula da Secretaria de Saúde tinha naquele momento da crise da saúde e que medidas foram tomadas para restabelecer o pleno atendimento do sistema, o desabastecimento de medicamentos que era um momento crucial naquele momento e, sobretudo, as deficiências em leitos de UTIs na rede pública. Eu posso primeiro ter acesso ao documento para eu me localizar, me situar? Obrigado. Bom, esse documento faz parte de umas reuniões que nós denominamos reuniões de planejamento. Na verdade, cada um dos subsecretários nos traziam para a reunião o diagnóstico, aquilo que eles verificavam nos seus setores, em relação àquela situação de crítica que estava ocorrendo, né? Os senhores têm conhecimento de que nós entramos numa situação pré-colapso da rede pública de saúde, principalmente na parte de medicamentos. Tinham 80 e tantos contratos vencidos há muito tempo, né? E tínhamos questões de aparelhos. Eu poderia dizer que nós estávamos numa situação muito difícil. Eu acho que é importante que todo mundo que avalia uma situação tem que analisar o cenário.
Eu acho importante a colocação do cenário que nós vivíamos. Você poderia, para objetivar a sua resposta, citar que medidas, além de procurar privatizar ou terceirizar toda a alta complexidade da Secretaria de Saúde, que medidas práticas foram tomadas pela cúpula da Secretaria de Saúde para resolver os problemas assistenciais da Secretaria de Saúde? Veja bem, não era só intenção, não era nossa intenção privatizar nada. Mas no momento em que você chega e a hemodinâmica do hospital de base está parado, o único lugar que fazia hemodinâmica, então você faz um contrato e bota os pacientes ali até que você compre o aparelho. Nós fizemos, por exemplo, em relação ao aparelho de ressonância magnética, que quebrou diversas vezes e que, se não me engano, setembro de 2002, antes de nós entrarmos, ou novembro mesmo, um pouquinho antes de nós entrarmos, ele quebrou definitivamente, não dava mais conserto, mas tinha quebrado várias vezes. Então, e já com um parecer de que ele ia parar. E nós pegamos aquilo que nós fizemos. Chegou um momento que nós tivemos que mandar inicialmente alguns pacientes para clínicas particulares, depois nós tivemos que mandar para fazer, perdão, estava falando do acelerador linear, né? Falando do acelerador linear. Um acelerador linear, então nós tivemos que mandar para Anápolis, né? Tivemos que depois mandar... Mário Horta, eu não quero cortar a sua palavra, e por isso eu quero lhe fazer uma advertência. A deputada Arlete lhe perguntou quais as medidas que foram tomadas para resolver ou fazer o diagnóstico da saúde do Distrito Federal, além das contratações privadas. Tá? Qual o diagnóstico e quais as providências a respeito da correção dos assuntos de saúde? E não sobre se o acelerador linear estava parado ou foi para Goiânia, não é essa. Eu peço até à deputada Arlete Sampaio que repita a sua pergunta para que o senhor possa se situar outra vez, que eu acho que o senhor se perdeu na resposta. Eu pedi ao senhor para responder objetivamente, e a deputada Helena Pedrosa fez uma intervenção precisa nesse momento, porque é o seguinte: eu quero demonstrar aqui nessa CPI que desde esta primeira reunião de cúpula da Secretaria de Saúde, como também logo a seguir o edital de credenciamento número 001/2003, de março de 2003, havia uma intenção da cúpula da Secretaria de Saúde de credenciar hospitais e clínicas privadas para realizar determinados procedimentos a despeito das iniciativas concretas no sentido de recuperar a rede pública de saúde. Então, a pergunta que eu lhe fiz, eu quero que você me responda objetivamente: que medidas, além de contratar, credenciar clínicas privadas, foram tomadas, primeiro, para resolver o problema da crise de desabastecimento de medicamentos da Secretaria de Saúde, segundo, para resolver o problema dos aparelhos que se encontram, até há pouco tempo, encontravam-se quebrados, e para recuperar todo o serviço de alta complexidade realizado pela Secretaria, que no curso de toda a gestão do secretário não se resolveu. Queria saber o seguinte: quais foram as medidas objetivas tomadas pela cúpula da Secretaria para resolver os problemas da Secretaria de Saúde? Tá, então, essa reunião, as pessoas que participaram dela já trouxeram o diagnóstico, né? E algumas coisas já foram colocadas na pauta, que era a reorientação de administração orçamentária e financeira da Secretaria, controle da distribuição de medicamentos nos hospitais, postos e centros de saúde, redesenho e manualização dos processos e organizações da Secretaria, credenciamento e pagamento dos fornecedores de OPM, credenciamento e pagamento de empresas profissionais prestadoras de serviço. Esse foi um momento que se teve que tomar atitudes emergenciais. Então, foram pontos emergenciais. Posteriormente, fizemos outras reuniões para atacarmos o geral.
mas tivemos que tocar situações que eram críticas naquele momento. Eu diria que esta reunião da cúpula do dia 26 de dezembro de 2002 teve como única finalidade o ofício posteriormente feito pelo senhor Alderi Silveira Júnior, subsecretário de Apoio Operacional, para objetivar um contrato feito com a Fundação Universidade de Brasília para contratar uma consultoria que até hoje não teve os seus resultados implementados pela Secretaria de Saúde, doutor Mário. Bem, seguindo aqui nossas perguntas, eu quero lhe perguntar o seguinte: que providências foram feitas pela Secretaria de Saúde, já que a própria Lei 8080 determina isso, para contactar outros hospitais públicos do Distrito Federal no sentido de tentar suprir as deficiências da Secretaria com o serviço desses hospitais públicos? Cito, por exemplo, que contatos foram feitos com o Hospital Universitário de Brasília nessa direção. Não, veja bem. A senhora poderia repetir a pergunta novamente, que eu me perdi um pouco ali no momento da... Veja bem, os senhores assumiram a Secretaria. Certo. A primeira preocupação foi de buscar credenciar clínicas privadas, hospitais privados. A pergunta que eu faço objetivamente, quero que o senhor me responda: que contatos foram mantidos com a cúpula da Secretaria com outros hospitais públicos, no sentido destes hospitais suprirem as deficiências da Secretaria de Saúde? Exemplo, hemodiálise. Fechou-se a hemodiálise do HRT, supostamente para se fazer uma reforma que até o momento não se instalou o novo serviço de hemodiálise. Por que não foi contactado o Hospital Universidade de Brasília para suprir essa deficiência e foram contratados serviços na rede pública? Então, a pergunta que eu faço é essa, na rede privada: que contatos foram mantidos pela cúpula da Secretaria com outros hospitais públicos do DF, no sentido de estabelecer contratos, convênios, para suprir as deficiências da Secretaria de Saúde? Primeiramente, nós não fizemos uma reunião só para contratar serviço particular, não. Nós tínhamos que suprir as necessidades que nós não tínhamos condição de prestar naquele momento pela rede pública, mas, ao mesmo tempo, fortalecer a rede pública de saúde. O Hospital de Taguatinga, ele sofreu, naquela época, uma intervenção. Ele foi determinado que a hemodiálise parasse. Haviam máquinas de hemodiálise já paradas há algum tempo, aguardando instalação, e nós precisávamos reformar setores. Então, acontece o seguinte: não adianta você pulverizar na hemodiálise. Por exemplo, hemodiálise, você pode ter um serviço em que, com um número de profissionais, você pode otimizar aquilo. Então, o que nós fizemos? Nós abrimos a hemodiálise, todas as máquinas, a maioria delas, nós levamos para o Hospital de Sobradinho, que estaria mais adiantado. Mas e fizemos um serviço maior lá enquanto terminava a reforma. Então, as máquinas foram instaladas. Não todas, evidentemente. E cedemos 2 para o hospital se não me engano, 2 ou 3 para o HFA, que estava precisando e que nos ajudou também. Então, mas que contatos foram mantidos com os hospitais públicos para conveniar com esses hospitais no sentido de suprir as deficiências da rede pública? Não, foi a pergunta que eu fiz ao senhor. Contatos, a área, o subsecretário de Atenção à Saúde, doutor Mário Sérgio, ele fez reuniões com os diversos hospitais públicos, entendeu? Então, ele entrava em contato, ele conversou, né, e tentou ver a capacidade de o que cada um poderia ceder. Não é esse o relato feito aqui pelo diretor do HUB, que sempre se manteve à disposição de realizar contratos e convênios com a rede pública, utilizando leitos do HUB para essa finalidade, e que só agora, recentemente, esse contato efetivamente foi feito. Eu quero lhe fazer outra pergunta. Que providências foram tomadas pela Secretaria de Saúde no sentido de
estabelecer convênios e contratos com UTIs da rede privada para suprir as deficiências do SUS? Veja bem, até que essa questão da UTI é também ao hospital universitário, que o diretor disse que tinha disponibilidade, que não foi consultado, mas teve vezes que ele negou, que no plantão a gente recorria e ele não tinha vaga. E tem um processo lá na secretaria em que o próprio hospital universitário botou um paciente na clínica Dyer e depois mandou a conta para a secretaria pagar. Espera aí. Então, eu questiono um pouco essa questão de que não nos consultaram, temos isso, temos aquilo. Não. O senhor pode me dizer o número desse processo? Eu não estou com ele agora aqui comigo, eu não trouxe o número dele, né? Mas eu posso providenciar e remeter depois o número desse processo a essa mesa. Né? Eu vou até anotar aqui. A propósito desta afirmação, a pergunta é se o HUB foi consultado ou não. Num determinado momento, pontualmente, o hospital poderia não ter vaga, mas ao longo do tempo, algumas vagas poderiam ser disponibilizadas. O que nós queremos saber é se foi consultado ou não, uma consulta formal, porque as relações no âmbito da administração pública, elas são formais, elas têm que ser formalizadas. Pontualmente, uma determinada data, pode não ter vaga, como a desculpa que se mandou para o Hospital Santa Juliana e outros hospitais privados é porque não havia vaga na rede pública. No entanto, a rede pública todo dia tem leitos e existe um turnover nesses leitos. Quer dizer, pontualmente, naquele momento, o HUB não poderia atender, mas poderia ser do interesse dele dar a primazia dos seus leitos, se estivessem desocupados, para a rede pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Pois não. Senhor Mário Horta, doutor Mário Horta, eu perguntei ao senhor que, tendo em vista o que prescreve a Lei 8080 no que diz respeito à contratação de serviços privados em caráter complementar, que providências a Secretaria de Estado de Saúde tomou para contratar leitos de UTIs privadas com base naquilo que está previsto na Lei 8080? Veja bem, a Secretaria de Saúde fez todos o levantamento das nossas necessidades. Até um determinado momento, a questão de internação em hospitais de UTI, contratação de leitos de UTI, que já é antiga, que já vem de 2001, ela se dava de maneira mais ocasional. Agora vem de novo a questão do cenário. Teve um determinado momento que, com aquele temor, aquele pânico e aquela demanda aumentada da hantavirose, e alguns hospitais já cansados de querer receber atrasados, entendeu? Simplesmente fecharam, falaram que não recebiam mais, só recebiam mediante mandado judicial. E os diretores do hospital consultavam e mandavam esses pacientes para o hospital e falavam, olha, é urgente e tal. Então, houve uma disciplinação através de expedientes da secretaria, houve um documento para disciplinar esse envio dos pacientes. Mas o senhor não respondeu a minha pergunta, doutor Mário. Estou perguntando o seguinte: se a Secretaria de Saúde constatou que havia uma deficiência de leitos de UTIs na rede pública e, portanto, iria demandar serviço da rede privada, que providências foram tomadas para dar cumprimento à Lei 8666, à Lei 8080, no sentido de estabelecer convênios e contratos com UTIs da rede privada? Sim. Em 2002, já havia sido tentada
um chamado que deu deserto, depois nós mandamos de novo, quer dizer, fizemos de novo, deu deserto. Por que deu deserto? Olha, não apareceram, pela informação que me foi passada, não apareceram pessoas interessadas, porque os preços de serviços de UTI, eles são muito variados, dependendo de cada caso que vai. Então, nós solicitamos a abertura desse procedimento, né? E o que aconteceu? Primeiro fizemos uma reunião com as pessoas envolvidas, né? com os hospitais privados. Chamamos essa reunião. Quem fez essa reunião foi o Dr. Mário Sérgio, que era o secretário, que era o subsecretário de Atenção à Saúde, e viu da dificuldade de se fazer um pacote que acatasse as necessidades dos hospitais privados. Não sei se eu estou me fazendo claro. Gostaria de refazer minha resposta, se me for permitido. Brevemente. O que acontece? Deu deserto. Aí não consegue pessoas interessadas em fazer pela tabela SUS. Então, o que acontece? A próxima conduta a se fazer é fechar um pacote. Fechar um pacote, mas que atenda aos interesses de todos que possam participar ali. E o que acontece com isso? A variação de procedimentos é muito grande. Então, havia dificuldades operacionais nesse sentido. E, de repente, nós estamos tomando essas providências todas. De repente, bota uma hantavirose, abre a porteira, então nós tínhamos que tomar providências para atender a necessidade daquelas pessoas. Doutor Mário Horta, o número de casos de hantavirose no Distrito Federal, inclusive aqueles que necessitaram de internação em UTIs, e a definição da Secretaria de Saúde de estabelecer um hospital sentinela, nesse caso, não justifica o número de pacientes que foram encaminhados para a rede pública do distrito, rede privada de UTI, sobretudo para o Hospital Santo Juliano. Então, essa não pode ser a desculpa. Não, peraí, mas tem a questão da suspeita ou da suspeita diagnóstica de hantavirose. Não era propriamente o diagnóstico dos casos. Havia as pessoas que, por medo de ser hantavirose, eu posso demonstrar ao senhor começavam que essa sua resposta é apenas quantidade. Demonstra aí, André. Eu posso demonstrar. Eu estou com os dados aqui de todos os casos que foram internados do hospital aos hospitais com hantavirose, mas eu tenho convicção em afirmar aqui, posso demonstrar posteriormente, que não justifica essa sua resposta. Quero lhe perguntar se o senhor tem conhecimento da portaria número 1286 do Ministério da Saúde, que estabelece as regras para a contratação de serviços privados, e eu vou dizer aqui, vou ler exatamente o que eu quero lhe demonstrar. Artigo 4º, parágrafo único, diz o seguinte: no tocante aos critérios e valores para a remuneração dos serviços privados, o órgão competente da Direção Nacional do Sistema Único de Saúde elaborará a tabela de preços mínimos dos procedimentos médicos e hospitalares, podendo, entretanto, o município ou o Estado, no contrato celebrado com o setor privado de fins lucrativos, não lucrativos ou filantrópicos, estabelecer preços acima dos mínimos em razão das necessidades e disponibilidades materiais e financeiras da respectiva esfera de governo. Aonde que eu quero chegar com isso? Quero chegar à seguinte conclusão, doutor Mário Horta, que diante do fato de que a tentativa da Secretaria de Saúde estabelecer convênios com os hospitais privados a preço da tabela SUS ter sido considerado deserto, a Secretaria de Saúde foi para o outro extremo. Ela passou a encaminhar pacientes para a rede privada, notadamente o Hospital Santo Juliana, a preços de mercado. Obviamente que se os outros hospitais soubessem que poderia receber a preços de mercado e em dias, nenhum hospital recusaria essa possibilidade. O senhor está de acordo?
Acontece que, de informações que nós tivemos depois, que levantamos também os dados, coincidentemente, o Santa Juliana foi o que praticava preços mais em conta em relação aos outros preços dos outros hospitais. Mas, veja bem, chegou um momento, deputada, em que nenhum outro hospital aceitava. Então, eu gostaria de demonstrar. Deixa eu demonstrar. Porque eu gostaria de não mostrar. Era consultado, não recebia em dia, como recebeu o Santa Juliana, e tampouco lhe era comunicado que seria pago a preço de mercado. Deixa eu localizar um documento, eu pediria, só para mostrar. Eu tenho uma cópia de um pedido que me foi feito para que autorizasse a internação de um paciente no Hospital Santa Juliana. Depois de procurar em toda a rede pública de saúde um paciente do sexo feminino de 35 anos, e aqui está, eu acho que eu tenho que mostrar para a senhora, né? Não é para... Então, aqui está. Então, eles fizeram uma pesquisa no HRT, Hospital de Base. O Hospital de Base era a UTI geral, e não a de coronária nem de trauma, por isso que elas não entraram, tá? HRAM, HRG, HMIB, HRC, Hospital Regional do Sobradinho, HUB, dá o nome da pessoa que foi contactada, não tem vaga. Alguns colocavam em lista de espera. Aí, vem os hospitais particulares. O Hospital Santa Lúcia foi contactado doutor Alain, doutora Tânia, vaga, não. Santa Luzia, não. HGO, não. Tudo com o nome das pessoas que foram contactadas. Foram contactadas, sim. Dyer, pelo menos nesse caso aqui foi. Dyer, doutor Manuel, não aceita SUS. Santa Marta, não. Santa Helena, Prontonorte, Anchieta não aceita SUS, Hospital Brasília não aceita SUS, e o Santa Juliana, sim. Aí me ligaram solicitando autorização. Aí eu entrei em contato com diretores de hospitais da rede pública, consegui vaga no Hospital de Base com o Dr. José Carlos. Então, eu ia além da minha atitude como secretário adjunto de saúde. Eu ficava madrugadas, naquele momento a mais, ficava madrugadas, ficava fins de semana, com os diretores me ligando e eu contactando um com o outro, falando, olha, pelo amor de Deus, vê se você consegue uma vaga. Então conseguimos. Em termos de hospital público, aliás, uma coisa que foi colocada na CPI, né, é a questão dos aparelhos do hospital, do hospital de Samambaia. Como se Samambaia tivesse... Mas é pertinente. Não, mas eu gostaria que só você tivesse a minha resposta. Depois eu vou perguntar sobre isso ao senhor. Aí você vai ter que repetir. Eu gostaria de tocar nesse assunto, porque senão eu perco a linha de raciocínio. Eu gostaria que considerasse, deputada, por favor. O senhor vai poder anotar e responder no momento que eu lhe perguntar, que eu vou lhe fazer essa pergunta. Tá certo? Eu quero, já que o senhor mostrou aí um documento, nós temos N outros documentos, até em sentido contrário, demonstrando que a pesquisa na rede privada não era feita. Eu quero lhe perguntar o seguinte, o senhor era o coordenador dos auditores da Secretaria de Saúde. É o senhor que coordenava a auditoria da Secretaria de Saúde. Sim.
Sim. Em algum momento, antes de encaminhar o primeiro paciente ao Hospital Santa Juliana, o senhor determinou que eles realizassem alguma visita prévia para conhecer as instalações do Hospital Santa Juliana? Não. O senhor então autorizou que começassem a encaminhar pacientes para o Santa Juliana sem ter visitado o hospital, sem ter conhecido as instalações do hospital, sem perceber que tipo de atendimento, de que qualidade de atendimento ia ser prestado aos pacientes. Com licença, é um outro setor da secretaria que faz isso. Cujo é preço, outro setor da secretaria. Mas o senhor disse que era coordenador dos auditores. Não, mas é outro setor da secretaria. Tem a vigilância sanitária. Mas veja bem, nós temos aqui os laudos da vigilância. Tem a vigilância sanitária que faz. Tem o coordenador de urgência e emergência, que já declarou aqui que esteve lá. Então, quer dizer, existem setores na Secretaria de Saúde que já... Sua resposta, mais uma vez, é evasiva. Não é. Porque eu vou demonstrar porque a sua resposta é evasiva. Todas as pessoas que nós convidamos aqui, inclusive o chefe da emergência, nós constatamos que ninguém, absolutamente ninguém da Secretaria de Saúde se deu ao trabalho de conhecer as instalações de um hospital para onde a Secretaria de Saúde encaminhava seus pacientes, que pagava a preço de mercado e, diferentemente da sua informação, uma das USs mais caras, porque para outros convênios, o Hospital Santa Juliana cobrava um US de 0,33, para a Secretaria de Saúde cobrava um US de 0,38, portanto, numa classificação hospitalar acima dos padrões do hospital. E o Santa Lúcia 0,40 e pouco por muito tempo. Nós acabamos de ouvir aqui familiares de pacientes do hospital que morreram, que faleceram no Hospital Santa Juliana, que demonstraram as péssimas condições de atendimento, pareceres que eram pedidos não eram feitos. Nós temos aqui um levantamento dos prontuários que demonstram as condições críticas do atendimento daquele hospital, e a Secretaria de Saúde em nenhum momento se deu ao trabalho de ir lá àquele hospital verificar para onde destinava os pacientes da rede pública de saúde e para quem se pagava em dia a preço de mercado. Eu gostaria de deixar claro aos presentes que existe um setor próprio da Secretaria que faz esse tipo de trabalho. Não é o auditor. O auditor, ele vai para verificar situações. Então, nas situações, por exemplo, já foi atendido, ele vai lá verificar se foi gasto aquilo que diz que tem sido gasto, se aquilo que está sendo cobrado foi de acordo com os insumos que foram consumidos. Então tem um setor que é a vigilância sanitária, que inclusive o hospital não funciona se ele não fizer a inspeção. Pois bem, doutor, a vigilância sanitária, por último, depois da CPI, fechou, interditou o Hospital Santa Juliana. Então, para o senhor ver em que condições estava esse hospital que foi escolhido para ser o prioritário para encaminhamento de pacientes da Secretaria de Saúde. Agora, com certeza, foi um hospital que, num determinado momento crítico, e eu volto à questão do cenário, nesse momento crítico, esse hospital foi o único que atendia pacientes. E as condições que nos eram relatadas, porque tem pessoas que tiveram seus parentes que se a maioria curaram, dos outros hospitais, doutor, não era computado. E eles, inclusive, alguns mandaram correspondência para nós, falando, agradecendo por ter tido a oportunidade de ir para um outro hospital no momento que não havia vaga em nenhum outro, e que nenhum outro aceitava. Certamente um dos pacientes que sobreviveram. Quando a Secretaria de Saúde adquiriu o hospital Nossa Senhora Aparecida, que passou a se chamar Hospital Regional de Samambaia, havia naquele hospital 10 leitos de UTI de adultos, 11 leitos de UTI pediátricos. Esses leitos foram desativados. A Secretaria de Saúde pagou, supostamente, R$4.090.000 pela aquisição de equipamentos daquele hospital.
Até o momento, não foram incorporados ao patrimônio da Secretaria de Saúde os equipamentos que estavam naquele hospital. Eu pergunto, por que a Secretaria de Saúde desativou os leitos da UTI do Hospital de Samambaia? Não estavam ativados. Estavam lá de um hospital particular que não tinha médico, não tinha ninguém da área de UTI, não tinha intensivista. Então, o que aconteceu? Aquele hospital faliu, fechou, e depois abriu-se precariamente para funcionar antes de nós entrarmos, ele ainda sob o controle do BRB, entendeu? E esse hospital funcionou durante um determinado período. Até que com a compra, nós então fomos e vimos que não tínhamos condição de botar, porque precisa contratar profissional para colocar, não tinha condição naquele momento. Então o que nós fizemos? Nós tínhamos setores que com uma UTI, com 5 leitos, onde a mesma equipe pode tocar 10 leitos. E faltava o respirador, faltava o monitor. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos e levamos para outros hospitais para abrir leitos, porque ele tinha pessoal. Isso, o nosso subsecretário de Atenção à Saúde, ele pode confirmar como que foi feito isso daí na época, né? Doutor Mário Sérgio, atual secretário adjunto de hoje. Veja bem, olha, o Hospital Santa Juliana possuía 6 leitos de UTI adulto. Mas estava fechado, desativado. Do Santa Juliana. Ah, você fala de Santa Juliana, você falou de Samambaia. Entretanto, eu estou agora falando do Santa Juliana. Tem 6 então, leitos do Santa Juliana. Eu estou querendo fazer uma analogia. A Secretaria de Saúde preferiu encaminhar pacientes para este pequeno hospital, despreparado, que não tinha acompanhamento nutricional, que apenas tinha um responsável técnico intensivista, cujos laudos de vigilância sanitária apontavam todo o tempo deficiências, faziam inspeções que demonstravam a necessidade de tomar-se medidas, cuja CPI fez uma visita e constatou a lamentável situação em que eram guardados os medicamentos naquele hospital, e desativou. O senhor disse que não estava ativado. Mas por que a Secretaria de Saúde não optou por ativar pelo menos alguns desses leitos da UTI do Hospital de Samambaia, recém-adquirido, ao invés de estar pagando essas contas astronômicas como foram pagas ao Hospital Santa Juliana? Por que, então, a decisão não foi ativar, no mínimo, alguns leitos dessas UTIs? Porque se nós já temos UTIs em outros lugares funcionando, digamos, com o mínimo da capacidade, o que nós podemos fazer? Nós pegamos o aparelho de um lugar que eu não tenho condição de botar pessoal lá, porque eu teria que contratar, e para contratar demora. É um processo demorado. Então, o que eu faço? Eu remanejo os aparelhos, coloco eles num hospital que já tem a equipe que daria para tocar 10 leitos e está tocando só 5. Então, nós aumentamos vários leitos, nós criamos vários leitos. Eu posso dizer com certeza, deputada, que nós recebemos a Secretaria de Saúde com 160 leitos em funcionamento, sendo que destes 96 eram cadastrados no Ministério da Saúde. Deixamos 212 leitos em funcionamento, sendo que destes 117 estavam cadastrados. Ou seja, 52 leitos a mais. Nós criamos sim, usando o aparelho que estava subutilizado, parado lá no hospital de Samambaia, que eu não teria condição, deputada, de esperar que todos os trâmites burocráticos para a contratação de pessoal corressem. Então, foi dessa maneira que se deu o uso dos aparelhos. Foi isso. Nós vamos votar depois. Então, não foi, deputada, não foi desativado. Eu quero deixar claro que era um hospital que estava parado
E setores deles estavam... Vamos dizer, não foram desativados porque tinha falido. Não foram ativados. Não foi desativados por nós. Os bem. aparelhos foram ativados em outros lugares. Vamos dizer que eles não estavam ativados. A minha pergunta que eu fiz nesse instante ao senhor não foi se estavam ou não desativados, é por que não foi ativado. O senhor já respondeu e... Darlete, me permite, porque eu acho que está havendo uma confusão aí. Ele está falando, olha, esses leitos estavam desativados à época que era da iniciativa privada, não é isso? Não é isso, doutor, que você está falando? Na época da iniciativa privada, certamente eles estariam funcionando lá. Não sei. Tá bom. Agora, quando faliu, parou e dispensou os funcionários. Sim, mas os funcionários não são da secretaria, era uma empresa privada? Não, mas eles foram demitidos. Sim, mas era da empresa privada, não era da secretaria. Quando a secretaria usou o hospital, botou funcionários da secretaria lá. E a secretaria teve que tirar de algum lugar para botar, porque não houve concurso. Depois, com o concurso, a ideia era ir reabrindo naturalmente. Quer dizer, o senhor está falando que não foi possível ativar a UTI do Hospital de Samambaia porque não houve concurso para os profissionais necessários? Não é isso, a senhora está distorcendo. Então, explique que eu não entendi. Eu acho que deixou claro para as pessoas que era um hospital que estava falido, fechado. Eu acho que está claro na mente de todo mundo. Falido, fechado, enquanto era da iniciativa privada. Aí o poder público comprou. Deixou de ser da iniciativa privada, deixou de ser falido. Comprou uma coisa... exatamente isso. Um prédio vazio, mas veja bem, com equipamentos dentro. Doutor Mariota, vazio de gente. gente. O senhor está tergiversando, veja bem. Eu perguntei ao senhor exatamente, não foi... se estavam os leitos ativados ou desativados. Eu perguntei ao senhor por que a Secretaria de Saúde não ativou pelo menos parte desses leitos para evitar que os pacientes tivessem que ser encaminhados a hospitais da rede privada. Foi isso que eu perguntei ao senhor, mas agora vou fazer outra pergunta para o senhor. O senhor tem conhecimento do memo circular número 10, que foi instituído pela Secretaria de Saúde para, segundo foi aqui prestado depoimento, para disciplinar o encaminhamento dos pacientes à rede privada?